bora lá, nós vamos falar hoje sobre parentificação. Talvez você deve estar aí pensando, meu Deus, o que é isso? O que significa aí, né? Esse tal de parentificação. Gente, parentificação é uma infância roubada. Ou seja, aquela criança que ela teve que amadurecer, sabe? Amadurecer fora aí, né, do seu tempo, né, do seu tempo. É aquela criança, né, que teve aí que assumir responsabilidades, né, antes do tempo. É aquela criança, né, que aí a idade de 8, né, tem umas crianças que começam mais cedo, né, na idade aí de 7, 8 anos, algumas, né, com 9 anos de idade, começa aí a obter uma responsabilidade, né? O que é responsabilidade, né, gente? É aquela responsabilidade, bom dia, sejam todos bem-vindos. É aquela, né, de cuidar da casa, né, cuidar dos pais, pagar conta, né? É aquela criança aí que aos 9, 10 anos de idade já vai pro fogão, né, fazer comida, né, para cuidar aí do restante da família. Então, essa parentificação é uma infância, né, que foi roubada. Foi uma maturidade adiantada. Uma maturidade, né, fora do tempo. Ei, Zilda, bom dia! Que saudade de você, querida! Seja bem-vinda! Então, é isso, né? Essa parentificação é uma infância que foi roubada, né? É uma infância que você teve que amadurecer aí fora do tempo, tá? Então, assim, e quando a gente fala também de cuidar, né, dos pais, a gente está falando, né, de figura cuidadora, né? Talvez você aí não foi criado pelo pai, talvez você não foi criado pela mãe, mas teve aí, né, a figura cuidadora, né, que você teve aí que cuidar, tá? Então, isso é o quê? Um amadurecimento precoce, tá, gente? Então, tipo assim, a forma mais resumida, né, de parentificação é justamente isso, uma maturidade precoce, tá? E a forma saudável para uma criança, gente, ela ter uma infância saudável, é respeitar etapas, tá? E quando essas etapas não são respeitadas, aqui na fase adulta vai gerar BO, tá? Vai dar BO, vai dar problema, tá? Então, assim, bom dia, Marta. Seja bem-vinda, querida. Então, assim, o que acontece? Então, assim, a parentificação é papéis invertidos, tá? A parentificação são papéis invertidos, né? Quando os papéis são invertidos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas inversões de papel, quando esses papéis são invertidos e as suas causas e consequências, né? Então, quando a gente tem esse amadurecimento precoce, quando nós amadurecemos precoce, nós temos aí muita dificuldade. Tem uma frase que eu queria compartilhar com vocês, é até da Mary Klein. Ela diz assim, olha que interessante essa frase. O excesso de responsabilidade na infância pode levar a uma inversão dos papéis emocionais, onde a criança, ao tentar aliviar o sofrimento dos pais, esta criança, ela negligencia as suas emoções, sabe? Sabe aquela pessoa que desde a infância, ela cuida de todos, tá? De todos e todo mundo. Essa criança, ela vai crescer, sabe? Cuidando das emoções, cuidando de todo mundo, da necessidade de todos, só que automaticamente, né? Possivelmente e provavelmente, ela vai o quê? Ela vai esquecer de si. Ela não vai ter o cuidado para si. Ela vai estar tão ocupada em cuidar das demandas, das necessidades dos outros, né? E vai acabar esquecendo das suas próprias demandas, né? Aí quando chega aqui na fase adulta, é que começa a vir, gente, começa a vir os problemas, né? Começa a vir as consequências,
A consequência dessa infância, né, que foi roubada, que foi precoce, é na fase adulta, é que essa fatura vai chegar, tá? Essa fatura emocional, ela vai chegar, tá? Cedo ou tarde, essa conta vai chegar. Então, hoje é por isso que nós vê, por exemplo, mulheres, muitas mulheres, gente, com uma energia masculina altíssima, tá? E você pode ver que essa mulher que tem essa energia masculina alta, ela atrai parceiros, né? Com uma energia feminina, sabe? Que é aquela energia baixa. Sabe aquela mulher que dá conta de tudo? Sabe aquela mulher que corre pra cá, que corre pra lá, que paga a conta? Gente, eu conheço mulheres que trocam gás. Eu conheço mulheres que trocam luz. Eu conheço mulheres que elas fazem tudo dentro de uma casa, gente. Eu conheço mulheres... Bom dia, Rosa. Rosa Artesanato. Seja bem-vinda, querida. Então, assim, eu conheço mulheres que têm essa energia masculina altíssima, né? Na minha família mesmo, nós somos mulheres fortes. A gente tem que se policiar para a gente não tomar frente, né? A gente tem que se policiar para a gente não ser a esposa e o marido dentro de uma casa, tá? Então, essa parentificação é isso, tá? Essa parentificação é para você que desde cedo assumiu responsabilidade antes do tempo, tá? É como uma fruta que é amadurecida à força, né? Nós compramos, às vezes, esses dias eu comprei um cacho de banana, que em casa nós gostamos muito de banana, né? Os meninos são apaixonados por banana, que parece os macaquinhos, de tanto que gosta. Só que ela tava, gente, amarelinha, sabe? Amarelinha, que você falava assim, nossa, uau, tá maduríssimo. Mas quando a gente foi provar, tava azeda. Ou seja, a casca por fora da banana estava madura, mas por dentro o fruto não estava na sua estação ideal, tá? Então, assim, e a gente vê isso, e também na nossa vida é assim, né? Tem algumas fases da nossa vida, algum crescimento da nossa vida que é forçado, sabe? Bom dia, Thelma, seja bem-vinda, querida. Então, assim, tem crescimento na nossa vida que é forçado, né? E nós somos projetados, nós somos criados para a gente crescer na medida do tempo, né? Para a gente ter um crescimento saudável. Então, assim, essa criança que ela passou a vida toda, né, tendo que cedo, né? Eu atendo pacientes que teve que cuidar do pai alcoólatra, né? Teve que cuidar da mãe alcoólatra, e aos 9 anos de idade, hoje é assim uma mulher quase um general, né? Digamos assim, porque ela não foi desenvolvida no tempo certo, ou seja, não teve um lar que funcionasse, né? Né, Zilda? Verdade, não teve um lar que funcionasse. Então, quando a gente fala assim de lar disfuncional, né? Eu cresci no lar disfuncional, quando a gente usa esse termo, né? Eu cresci no lar disfuncional, a gente não está falando mal dos nossos pais, né? Da nossa figura cuidadora, a gente só está dizendo, o meu lar não funcionou como deveria ser. Tá? É lógico que por trás de cada pessoa tem uma história, tem uma demanda, né? Eu costumo dizer que na vida não existe culpados e nem inocente, né? Então, assim, o que acontece? Aí você, desde pequenininha, ali tendo que... Eu tenho uma paciente que ela ia nas ruas, gente, nos bares, pequenininha, levar a mãe bêbada para dentro de casa, né? Levar o pai bêbado para dentro de casa. Muitos, desde criancinha, teve ali que dar banho no pai, né? Teve que dar banho na mãe, né? Tinha que fazer comida. Então, assim, foi uma criança que ela não viveu a sua fase, né? Ela não viveu, ela não teve uma infância. Então, assim, quando você é uma criança, né? Que você não teve uma infância saudável, que você não cresceu num lar saudável, né? Quando você viveu esse papel invertido da parentificação, você cresce com uma desnutrição emocional gigante. Você cresce em falta, né? Eu costumo dizer que essa falta é como uma vitamina no nosso corpo, né? Que faltou essa vitamina, né? Hoje, por exemplo, quando nós, né, nessa fase adulta, quando falta vitamina no nosso corpo, nós corremos risco, às vezes, de dar uma anemia, né? Quando falta vitamina, nosso corpo ele não funciona, né, da forma saudável, né? Existem pessoas que são diagnosticadas com depressão, por quê? Porque falta vitamina, né? Então, assim, o nosso corpo ele precisa, gente, de equilíbrio, né? O nosso corpo precisa... Está chique demais. Ai, obrigada, Madinha. Nós somos. Gente, eu conheci a Marta lá em Belo Horizonte, não foi, Marta?
lá naquele encontro da doutora Ângela. Eu acho que é você mesma. Eu tô com a memória boa, hein? O meu TDAH, Marta, ele é aguçado para umas coisas, mas para outras coisas eu funciono perfeitamente. Eu sou muito visual, tá, gente? Eu coloco o olho na pessoa uma vez, você pode ter certeza. Eu posso esquecer o nome, eu posso esquecer, às vezes, aonde eu conheci essa pessoa, mas o rostinho da pessoa eu jamais esqueço. Jamais esquecerei, tá? Tô feliz em te ver por aqui, minha querida. Então, bora lá, gente. Então, é isso que é a parentificação, né? Talvez você que tá aqui nessa live, você também teve essa infância, né? Fragmentada, você teve essa infância roubada, tá? Não porque as pessoas quis isso, né? Mas aconteceu, né? Foi fatalidade da vida. E ei, Jonatas, bom dia, tudo bem, meu querido? Como você está? Nós estamos bem, né? Nós estamos bem, com a graça do Senhor Jesus. Então, gente, bora lá, né? Uma das causas, né, e consequências da nossa infância quando ela é roubada, nós temos dificuldades em dizer não, né? Não sei se você é desse tipo, né, de pessoas que já teve na sua vida, né? Ei, Selma, bom dia, querida, saudade de você. Nossa, eu tô muito feliz de te ver por aqui. E eu vou falar de mim, né? Eu gosto muito de me pegar como exemplo, né? Nada melhor que ensinar a partir de nossas experiências, né? Vivida ou vivenciadas, né? Eu era essa criança, né? Eu cresci essa criança servindo, gente. Servindo, que era uma maravilha, né? Eu nunca dizia não, né? Já houve vezes na minha vida de eu me quebrar toda, sabe? Me estapefar de vez assim. Olha, maravilhosa somos nós somos maravilhosas. Então, assim, eu não dizia não nem por reza brava. Eu não conseguia dizer não. E eu achava que era porque eu tinha uma genética boa, né? Não, é porque eu tenho uma genética boa, né? Eu tenho um lado que eu puxei do meu pai, eu tenho um outro lado apimentado que eu puxei da minha mãe. Mas com o tempo eu fui descobrir, né? O conhecimento liberta, como a palavra de Deus diz, que conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. E eu descobri que a dificuldade de dizer não não era porque eu era boa. Era medo, sabe? Medo do abandono, medo da rejeição, né? Então, assim, e eu tive que amadurecer muito cedo, né? Eu também sou uma criança que, aos 9 anos de idade, eu já fazia comida, gente, vocês acreditam? Eu era um farelinho. Eu tenho até uma fotinha que eu prometi vocês, a terceira live. Aqui tá meus irmãos, mas eu vou mostrar mais eu. Tá vendo aqui? Olha, gente, esse farelinho de gente aqui, olha. Olha os cambitinhos. Eu colocava tijolo. Eu colocava o tijolo e subia em cima do fogão para fazer comida. E eu amava fazer comida com meu pai. Houve uma época que a minha mãe precisou viajar para São Paulo para trabalhar fora. E eu fiquei cuidando do meu pai, né? E dos meus irmãos. E eu lembro que até hoje eu tenho nos braços queimadura, né? De fogão de panela. Eu nunca tive alguém assim para falar assim que faz um arroz, é assim que faz um feijão. Eu, gente, sozinha. Eu sozinha me reinventava. Desse tamanhozinho aqui, ó. Eu era um pouquinho maior do que essa fotinha aqui. Mas era mais ou menos esse calibre. Então, assim, e eu passava o tempo assim. Então, o que acontece? Quando você cresce, você tá nessa força desse amadurecimento precoce. Então, cá na idade adulta, você começa a ter alguns prejuízos. Então, assim, para mim, né, eu tinha muita dificuldade de dizer não, por quê? Porque eu cuidava de tudo e de todos. Mas eu só não cuidava de mim, tá? Então, assim, o mundo da criança, gente, quando a gente é criança, que você possa ter esse olhar para dentro de você e analisar a sua história. O mundo de uma criança é papai e mamãe, tá? Essa criança, tudo que ela faz gira em torno do pai e da mãe. Ela pensa em agradar o pai, ela pensa em agradar a mãe, tá? Então, assim, quando essa criança cresce, ela não sabe, ela se torna uma mulher que ela não sabe. Não é que ela não queira, ela não sabe cuidar de si, sabe? Eu tenho uma paciente que ela vive a vida dos filhos, vive a vida dos filhos. Por quê? Porque desde criança ela cuida de tudo, de todos. Então ela não aprendeu a cuidar dela, a viver para ela. Aí a gente acaba sendo o quê? Uma mãe pegajosa, uma mãe que sufoca os filhos. Por quê, gente? Por causa dessa infância roubada.
né, por causa de comportamentos, né, que a gente desenvolveu na nossa infância e a gente não tinha conhecimento, né? Só que acontece também que essa parentificação, né, que é essa infância roubada, leva algumas pessoas para o extremismo, né? Eu costumo dizer que os extremos se matam, né? Os extremos se destroem. Começa a ser também aquela pessoa que ela não deixa ninguém cuidar dela, né? Ela acha que ela dá conta, ela é o suficiente. Por quê? Porque desde pequenininha eu pago as contas, desde pequeno eu cuido da casa, eu cuido disso, eu cuido daquilo, então tudo é eu. Então assim, quando a gente chega aqui, ó, na fase adulta, a gente não permite, gente, as pessoas cuidar da gente, né? E isso desenvolve o quê? Um ego, né? Exagerado, orgulho, né? Muito orgulho. Todos nós somos orgulhosos, né? Isso aí faz parte da nossa natureza, né? Desde quando Adão e Eva lá se envolveu lá no pecado, lá nós temos essa natureza vinda de lá, né? De orgulho, de ego, né? Mas quando a gente permite ser tratado, né? A gente consegue vencer essas barreiras do dia a dia. Então, assim, acontece esse inverso da pessoa, ou a pessoa vai ser aquela pessoa que vai ter dificuldade de estabelecer limites, né? Vai ter dificuldade de dizer não, né? Por ela cuidar de tudo e de todos, né? Menos de si. Então, ela vai, né? Ela precisa se sentir útil, né? Essa é uma definição resumida. Eu preciso me sentir útil. Então, eu passo a vida inteira querendo me sentir útil, né? Fazendo tudo por todos. Ou eu entro naquele estado de eu não preciso de ninguém, né? Eu mesmo dou conta das minhas demandas, eu consigo resolver tudo sozinho. Então, esse problema de uma parentificação, né, que é uma maturidade precoce, tem esses dois extremos. Ou vai te levar, tá, pro famoso dizer não, que você não vai conseguir, que foi o meu caso, né, que foi o meu caso, mas o seu caso pode ter sido diferente, né? Você já talvez pode ter entrado para aquele lado, né, de auto, sabe? Eu sou autossuficiente, tá? Eu mesma me garanto, eu dou conta de tudo, e não é assim, tá, gente? Os extremos, eles sempre, né? Eles sempre vão se destruir. A gente precisa o quê? Viver uma vida equilibrada. Eu preciso nivelar. Eu preciso equilibrar, tá? Mas sem o autoconhecimento, isso não é possível. Tá, meus amores? Nós precisamos ter o autoconhecimento, tá? O autoconhecimento, eu resumo, um olhar para dentro de si, tá? Eu preciso olhar para dentro de mim. E o que é que essa parentificação também ela pode causar, né, de consequência aí na nossa vida? Baixa autoestima, tá? E é uma baixa autoestima, assim, daquelas que é introvertido, sabe? Para dentro. Então, assim, os outros sempre vão estar acima de mim, né? Se eu tenho essa baixa autoestima, eu sempre vou olhar para os outros, né? E vou ver aquelas pessoas como elas sempre estão acima de mim, né? Elas são melhor do que eu, tá? As pessoas fazem, acontece por quê? Porque elas são melhor do que eu. Então, essa baixa autoestima é sempre assim. A gente vive naquele estado de constante comparação, tá? Eu costumo dizer, quem nunca se comparou, né, gente? Atire a primeira pedra, né? Quem nunca viveu nessa paranoia, né, de que o outro, né, de que o outro tá melhor do que eu, né? O outro consegue avançar porque o outro é melhor, o outro consegue isso porque é melhor. E muitas das vezes a gente não para observar que esses pensamentos, né, que essas comparações constantes, elas são de quê? De uma baixa autoestima que eu tenho, né? Por eu não descobrir que isso é uma baixa autoestima, por eu não ter a consciência, né, que essa comparação de sempre colocar o outro melhor, sempre colocar o outro em primeiro lugar, é porque dentro de mim, né, eu tô com a baixa autoestima, né? Então essa criança que passou ali o tempo todo com atenção para a mãe, atenção para o pai, né? Ela coloca todos ali na sua volta como prioridade, né? Minha mãe é prioridade, meu pai é prioridade, meus irmãos é prioridade, né? Você não já viu isso acontecer? Ou talvez isso já até aconteceu com você, tá? Isso já aconteceu comigo também, tá? Eu entendo perfeitamente e eu conheço essa dor, tá? Essa dor eu conheço, porque eu já senti ela na pele, tá? De outro tá sempre na minha frente. Eu já senti essa dor. Então, o que acontece? A autoestima, né? A autoestima desta criança
A autoestima dessa mulher, a autoestima dessa pessoa, o foco dela é o outro, né? O foco dela sempre está voltado para o outro. Então, assim, e isso pode gerar, olha, anota isso aí, gente. Isso pode gerar um estresse gravíssimo, tá? Um estresse gravíssimo, que é crônico. E essa pessoa, ela pode viver estressadamente o tempo todo, tá? Você conhece uma pessoa que ela vive só estressada? Né? O tempo todo ela tá estressada? Gente, isso não é saudável, né? O estresse é uma emoção, mas ele não pode morar no nosso corpo, né? Isso vai se desenvolver lá na frente, depressão, tá? Vai se desenvolver lá na frente, fibromialgia, né? Então, assim, essa pessoa que vive nesse estresse constante, ela pode se adoecer, né? Ela pode se adoecer. E nós vemos hoje, né, como terapeuta, né? Tem terapeutas aqui também na live, né, que provavelmente também já atende pessoas assim, né, que vivem nesse estresse exageradamente, né, e já estão até caminhando para depressão, tá? A pessoa fica deprimida. Porque, gente, você se torna um vazio tão grande, você entra em crise existencial, né? Chega um momento que você olha para você, eu costumo dizer assim, uma pessoa que vive com esse nível de cortisol altíssimo, né, no seu corpo, 24 horas, né, ela é uma pessoa que ela vai criar um vazio existencial gigantesco, né? Essa pessoa vai estar, gente, existindo, mas essa pessoa não vai viver, não tem como viver, né? Eu costumo perguntar pro meu paciente, né? Seja bem-vinda, Brenda, seja bem-vinda. Então, assim, o que acontece? Eu costumo dizer pro meu paciente assim, olha, você está existindo ou você está vivendo? Porque existir, gente, é uma coisa e viver é outra, totalmente diferente. Nós não fomos criados para sofrer, né? O sofrimento é uma causa, é uma consequência, mas nós não fomos criados para o sofrimento, não. Tá? E o nosso sofrimento, ele pode ser passageiro, ele tem que passar pela nossa vida, né? Por um processo, por um amadurecimento, para um crescimento. Ele só não deve, gente, morar em nós, tá? O sofrimento, ele não pode fazer parte da sua vida todos os dias, né? Porque senão você não vai aguentar, você vai acabar adoecendo, né? Uma outra coisa interessante, se você quiser anotar, você pode anotar, parentificação, né? Ela causa dependência emocional? Parentificação, né? Essa infância que foi roubada, ela causa dependência emocional? Provavelmente, possivelmente sim, tá? E bora lá para o porquê, né? Vamos lá para o porquê. Por quê? Porque essa pessoa, né, por ela achar que para alguém cuidar dela, né, por ela cuidar de todos, né, e de todo mundo, ela vai ficar com o quê? Com aquela deficiência, né? Ela cuidou de todos, cuidou de todo mundo, não cuidou dela. O que vai ficar, gente? Um vazio emocional gigante, né? Essa parte emocional não vai ser nutrida, não vai ser suprida. Então, quando lá na frente, essa pessoa encontrar alguém que dê um tiquezinho assim de amor, né? Um tiquezinho de afeto, um tiquezinho de cuidado, ela vai grudar nessa pessoa. Ela vai se amarrar nessa pessoa loucamente e profundamente, né? Esse extremo aí, eu vivi ele, tá? Eu vivi ele. Então, assim, quando você encontra alguém, né, que sorri pra você, você já fala, essa pessoa me ama, né? Essa pessoa me ama. Então, pode sim, gente, pode causar, tá? Pode causar essa dependência emocional. E tem uma outra dificuldade também, tá? Pode causar dificuldade nos seus relacionamentos, né? Na convivência com pessoas. Ou pode também partir para o outro extremo, né? Vocês percebem que a parentificação, ela tem dois extremos. Ou eu vou me apegar loucamente em alguém que me dê um pouquinho de amor, ou eu vou rejeitar totalmente. Eu vou rejeitar totalmente. Eu vou me afastar das pessoas que, porventura, tentar me dar atenção, me dar um pouco de carinho. Lembra que eu sempre digo, os extremos se destroem, né? Ou eu vou ser totalmente dependente ou totalmente independente. Olha aí para você o perigo, né? Olha aí aonde mora o perigo. Ou eu vou ser, né, bem grudada, bem apegada, ou eu vou ser totalmente desapegada, tá? É por isso que a gente às vezes encontra pessoas
que elas têm muita dificuldade no seu relacionamento conjugal, gente. Muita dificuldade. Eu tenho uma paciente que ela não aceita o marido abraçar ela. Ela não aceita o marido, né, tocar nela, tá? De uma forma carinhosa. Por quê, gente? Por causa disso. Eu nunca tive, né? Eu nunca tive, eu não aprendi. Bom dia, Iraci, querida, seja bem-vinda. Então, eu não aprendi, gente. Não me ensinaram, né? Então, assim, eu não tenho falta, né? Ou, por eu não ter tido, né? Quando eu tenho a oportunidade, eu me apego, tá? Então, essa parentificação, maturidade precoce, tá? Ou seja, roubada, vai te levar para esse extremo. Ou para se apegar demais por um míseres amor, carinho, afeto, ou você vai totalmente entrar no lugar de negação. Eu não aceito ser amada. Eu não aceito ser acolhida. Eu não preciso de ninguém. Aí a gente cria, sabe aquele muro de Berlim? É como se fosse, como se a gente criasse, sabe? Essa proteção, essa barra de proteção dentro de nós. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa, porque o que acontece também? Esse excesso de responsabilidade gera algo também gravíssimo, tá, gente? Vou falar aqui pra gente finalizar. Esse excesso de responsabilidade gera também algo gravíssimo chamado culpa, sabe? Eu consigo resolver tudo. E a partir do momento que você não consegue resolver esse seu tudo, né? Você entra neste lugar de culpa. Culpa porque você não tá dando conta de tudo, né? Passou a vida toda tendo que dar conta de tudo. O dia que você não consegue, você também pode, provavelmente, né? Possivelmente, entrar aí nesse lugar de culpa, tá? E nós precisamos, gente, ter esse autoconhecimento, tá? Lembra que eu sempre falo com vocês, eu não mudo aquilo que eu não tenho consciência. Você não muda aquilo que você não se permite enxergar. Você precisa permitir, dar permissão para você enxergar, para que você tenha consciência, para que você tenha clareza, para você entender e para você compreender. Sabe? Aceitar a sua história, aceitar quem você é, né? Cheia de defeitos, né? Cheia de, como diz, eu costumo dizer que nós somos cheios de carrapichos, né? Nós seres humanos, gente. Tem um professor, eu gosto muito desse professor, o professor Clécio. Ele fala assim que o ser humano e suas esquisitices. Todo ser humano, gente, tem suas esquisitices, né? E depois que você aceita isso, gente, isso se torna tão leve. Não tem um ditado que diz assim, aceita que dói menos, né? Vocês já ouviram esse ditado? Aceita que dói menos, né? Bora seguir em frente, né, Zilda? Bora seguir em frente. Vamos pegar aí nossos cacos e vamos juntar esses cacos aí, gente. Bora se curar, porque nós ainda temos uma vida plena para viver, tá? Você tem uma vida plena, tá? Eu quero falar para você, não importa, né, se você teve a sua infância roubada ou não, né? Se você teve que amadurecer antes do tempo, né? Ainda dá tempo, né? Dá tempo. Na cura da criança interior, eu trabalho muito isso, né? O que é curar essa criança interior, gente? É dar para sua criança o que você nunca teve. É reconectar com ela, acolher, né? Trazer ela para perto de você e começar, sabe, a se abastecer, né? A dar a ela o que ela nunca teve. Se foi amor, né? Se foi falta de atenção, falta de afeto, é possível, tá? É possível você conseguir se curar, tá? Eu consegui, né? Eu consegui. Eu costumo dizer, se teve jeito pra mim, tem jeito pra você também, tá? Então, assim, e tô todos os dias, né? Todos os dias eu costumo vir aqui, né? E ter uma conversa com essa pessoinha aqui, ó. A minha criancinha. Olha a carinha da bichinha, gente. Meu Deus. Você sabe por que essa carinha tava desse jeito, gente? Eu tava pirraçando, porque eu detestava vestido, gente. E minha mãe colocou esse vestidinho em mim, ó. Tô bonitinha, gente. Mas eu tava pirraçando porque eu não queria. Não queria que colocasse um vestidinho em mim, que eu não gostava de vestido. Hoje eu amo, tá, gente? Mas essa pessoinha aqui, olha, a carinha da bichinha, meu Deus. Ai, gente, até hoje eu tenho dificuldade com isso. Confesso pra você, hein, Paty? Confesso pra vocês que até hoje
Eu tenho dificuldade em alguém me colocar uma roupa que eu não quero, tá, gente? Pensa, pensa. Porque eu era essa pessoinha ali, marrenta, tá? Mas hoje eu sou uma marrenta que aceitei o processo, tá? Então não sei o processo que você tá vivendo. Talvez, né, você tá aí pensando, né? Eu não tive nada disso. Não tive alguém para me dar um carinho, não tive alguém para me dar este amor. Ah, mas você pode fazer isso por você, tá? Na verdade, a nossa felicidade, ela nunca dependeu do outro. A nossa felicidade, o nosso bem-estar só depende de nós, tá? A sua felicidade, o seu bem-estar só depende de você, né? Só depende de você. E eu queria que você guardasse isso bem no fundo do seu coração, tá? E reforma, né? É a nossa cura. É repetição, tá? E você vai repetir para você, nesse momento, você vai dizer assim: a minha felicidade nunca dependeu do outro, só de mim mesma, tá? Hoje você já é adulta, né? Hoje você é dona de si, dona do seu eu, e você pode recomeçar, tá? Você pode reconstruir. Lembra-se, a sua alegria não vai depender do outro, nunca, jamais, tá? Never. A sua alegria, minha querida, meu querido, só depende de você, tá, gente? Olha, obrigada por vocês, né, estar aqui. Sábado passado nós não tivemos live, né, por causa que eu viajei lá pra minha cidadezinha, fui votar, né, fui votar. E hoje eu fiquei com medo, né, da internet tá ruim, porque aqui tá chovendo bastante. Mas graças a Deus deu certinho, tá? Beijo pra vocês, né? Beijo pra Zilda, pra Paty, pra Selma, né? Vocês estão sempre aqui, né? Marcando presença. Beijo pra Thelma também, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. E sábado que vem, às 8 horas, né? Nós vamos estar aqui de novo. E eu acho que esse assunto vai continuar, tá, gente? Esse assunto aqui dá pano pra manga, tá? Esse assunto dá pano pra manga. Ei, Andressa! Bom dia, querida! Gente, essa menina é uma adoradora, tá? Ela tem um ministério de dança, entendeu? Aproveita, entra aí no Instagram dela e começa a acompanhar ela. É Andressa Martins, tá, gente? Pensa num amor de pessoa essa menina. Essa menina é do céu. Ei, Paty, um excelente final de semana pra você também, Paty. Olha, ó. Beijo, gente, no coração de vocês, tá bom? Eu vou deixar, Andressa, vou deixar essa live salva, tá bom? Muito bom a live de hoje, tá, gente? Ó, Deus abençoe no seu coração, tá? Um beijo no seu coração. E bora, gente, bora nos curar, porque nós merecemos o quê? Uma vida plena. Fica com Deus. Cheguei tarde, né? Chegou tarde, mas você vai poder assistir agora. Vai ver, né? Vou deixar salvo, tá bom, minha querida? Se quiser compartilhar, tá? Eu compartilhei algumas coisitas aqui, tá bom? Muito interessante. Beijo, querida.